Stanley Druckenmiller é um dos superinvestidores que alcançou um dos melhores históricos como gestor. Entre 1981 e 2010, ele obteve um retorno médio anual de 30%, 100 anos de perdas. Ele também é conhecido por apostar contra a Libra em 1992, junto com George Soros, obtendo lucros de US$ 1 bilhão em apenas alguns dias. Atualmente, seu fundo familiar, a família Duquesne, tem investimentos em empresas menos conhecidas, mas altamente promissoras, como Natera, Teva Pharmaceutical, Coupang, Woodward, Philip Morris, Coeren e Mercado Livre, entre outras. Neste vídeo, tentaremos identificar 7 princípios que o levaram a se tornar um dos melhores investidores da história, superando até mesmo o lendário Warren Buffett. O primeiro princípio é identificar as principais tendências e investir antes dos outros. Druckenmiller explica como identificar tendências como a inteligência artificial, que ele capitalizou com seu investimento na Nvidia. Ele observou que jovens analistas estavam migrando suas criptomoedas para o setor de inteligência artificial, e os jovens analistas que trabalham com ele estavam falando cada vez mais sobre esse assunto, e começaram a mencionar a Nvidia. Mas, embora as ideias de investimento às vezes surjam de conversas casuais, Stanley está começando a se aprofundar em tópicos de tendência com potencial. Outra tendência que ele conseguiu identificar foram os medicamentos para emagrecer, e ele percebeu o potencial de mercado para esses medicamentos, pois era fácil ver como o americano médio queria perder peso sem se exercitar, e eles também entendiam que o medicamento funciona se tomado continuamente. Druckenmiller acredita que os mercados estão se tornando mais inteligentes e rápidos, com toda a tecnologia e comunicação disponíveis hoje. Portanto, quando você ouve falar de uma oportunidade de investimento, às vezes é melhor assumir posições rapidamente, porque se você passar 2 ou 3 meses analisando o ativo, pode perder parte do movimento e da oportunidade. Mas essas posições iniciais, embora possam ser importantes, não devem ser completamente decisivas. É aconselhável analisar cuidadosamente a tese de investimento posteriormente. Se um erro for cometido, a posição será vendida rapidamente. No entanto, se, por outro lado, uma análise detalhada revelar que a decisão foi acertada, a posição será significativamente aumentada. Em seu estilo de investimento, Druckenmiller busca construir uma tese, que possivelmente ninguém constrói inicialmente, e que lhe permite comprar a bons preços, levando em consideração certas premissas. Se você notar que a tese começa a evoluir e outras pessoas aderem, provavelmente verá um momentum favorável. É nesse momento que você deve aumentar sua aposta significativamente. George Soros foi muito bom com essa estratégia. O segundo princípio é buscar investimentos que possam ser sustentados por 2 a 4 anos. Ao contrário de muitas pessoas, Druckenmiller não investe para vender posições em poucos dias, e em vez disso, ele busca investimentos para manter por 2 a 4 anos. Stanley tenta visualizar o que acontecerá em um setor ou empresa em 18 ou 24 meses, não tomando decisões baseadas apenas na perspectiva atual. De certa forma, ao investir, tenta-se montar um quebra-cabeça, tentando visualizar o futuro, onde se pode ter uma perspectiva diferente da dos outros. Se conseguirmos acertar os preços de compra, os valores futuros refletirão se as premissas estavam corretas. Quando Stanley escolhe um tema de investimento, ele tenta explorar os círculos concêntricos e os dominóis que podem cair ao seu redor. O terceiro princípio do investimento é considerar tanto a análise quanto a intuição na tomada de decisões, com um componente competitivo. Druckenmiller explica que, embora leve em consideração a análise de diferentes dados em sua tomada de decisão, também leva em conta a sua intuição. Stanley reconhece que não gosta de perder e que é competitivo, e esta é possivelmente uma das razões pelas quais seus resultados são tão bons. Embora sua competição não seja contra outra pessoa, ele está competindo contra todo o conjunto de oportunidades. Se ele tivesse um bom número de oportunidades e as perdesse, ficaria decepcionado consigo mesmo. Se ele conseguisse ganhar 20%, mas pudesse ter ganhado 50%, ficaria decepcionado com os resultados. Essa competitividade os leva a buscar oportunidades e a fazer uma variedade de coisas. Druckenmiller faz o possível para não tomar decisões emocionais, mas entende que investir tem um forte componente emocional.
Ele admite que, em 1999, tirou um ano sabático porque, naquele ano, devido às perdas de 16%, estava emocionalmente devastado, tendo se deixado levar pela multidão, apesar de identificar a supervalorização das chamadas empresas.com. Assim como em um jogo de xadrez, Druckenmiller acredita que o melhor jogador é a máquina combinada com o homem, o mesmo vale para os investimentos. Embora tanto a máquina quanto os dados sejam necessários, adicionar a intuição humana permite melhores resultados, pois as informações precisam ser compreendidas para entender quando os sinais são reais e quando são acionados apenas por algoritmos e robôs. O quarto princípio é considerar a análise técnica e fundamentalista. Em suas análises, embora leve em consideração os fundamentos, Druckenmiller também utiliza a análise técnica. Por exemplo, no caso da análise para compra e venda de ações da Nvidia, ele considerou seus gráficos de preços. Ele também analisou a indústria de semicondutores, entendendo que ela era cíclica desde a década de 1970. Ele também descobriu que a empresa contava com 4.000 engenheiros de software que poderiam agregar valor significativo aos seus produtos. Em relação aos indicadores técnicos, Druckenmiller analisa o indicador de força relativa, ou RSI, que avalia a velocidade e a variação nos movimentos de preço de uma ação para identificar mudanças de tendência. Outro indicador técnico que ele utiliza é o desvio padrão de um ativo, que avalia a dispersão do preço de uma ação em relação ao seu valor médio. Ele também considera correlações entre ativos, que lhe permitem identificar se dois ativos estão se movendo em relação um ao outro ou, inversamente, se estão se movendo em direções opostas. Mas Stanley está ciente das mudanças que ocorrem com os resultados das análises, pois explica como o que funcionou há alguns anos pode não funcionar hoje, e isso representa um desafio para ele. Se você não reconhecer essa mudança, poderá ficar preso, assim como outros investidores. Por exemplo, no caso das moedas, ocorreu uma mudança quando elas passaram a ser negociadas de acordo com a conta corrente, depois de acordo com os diferenciais de taxas de juros, há alguns anos, de acordo com o risco positivo e negativo de um país. Compreender essas mudanças sob as quais os ativos operam é fundamental, pois muitos dos algoritmos de análise são baseados em modelos e dados históricos, mas essas mudanças podem fazer com que muitos dos fatores considerados não sejam mais apropriados, pois eram relevantes em um regime anterior e não no novo. Nessas análises, Druckenmiller chega a admitir que está disposto a comprar uma ação por um preço mais alto do que o preço pelo qual a vendeu anteriormente. Mas, além de usar os dois tipos de análise, Stanley também explica como seus resultados se devem, em grande parte, ao seu profundo respeito pelos mercados. Druckenmiller investiu em supercomputadores que lhe enviam sinais quando algo importante acontece no mercado, mas, em relação às decisões, enquanto leva em consideração as informações desses computadores, ele as analisa para tomar a decisão final. Na verdade, ele comenta como monitora várias máquinas por 1 ou 2 anos para avaliar se as decisões que tomam estão corretas, pois parece haver correlações que não fazem muito sentido, e isso pode ser perigoso. O quinto princípio do investimento é ter autoconfiança para tomar decisões. Druckenmiller explica como, quando você faz algo bem por décadas, pode tomar decisões que, embora possam envolver perdas iniciais, podem levar a lucros mais tarde. Ele acredita que, embora em alguns casos seja preciso ser teimoso, em outros é preciso estar disposto a mudar. Ao investir, é essencial ter a mente aberta e ser humilde, pois, para mudar de ideia, você não deve ser arrogante. Stanley explica que, ao investir, o importante é ganhar o suficiente quando se está certo para compensar o que se perde quando se está errado. Druckenmiller acredita que os fracassos devem ser analisados para entender por que aconteceram e aprender com eles, em vez de fingir que não aconteceram, a fim de evitar repeti-los. O sexto princípio de um bom investimento é ter um mentor que conheça o mercado. Druckenmiller explica como aprendeu muito com Soros, lições como não ter medo de concentrar a carteira e explorar outras classes de ativos. Outro ensinamento de Soros é que, quando se tem convicção em um investimento, deve-se apostar alto. Stanley acredita que é preciso aprender a estabelecer a relação entre risco e retorno em um investimento, o que às vezes parece obscuro no mercado de ações, mas na realidade é. Druckenmiller analisa a relação entre risco e recompensa e, em momentos em que o risco não supera a recompensa, deve-se ser mais cauteloso.
Ao fazer um investimento, é preciso avaliar constantemente o que pode dar errado, mas também o oposto, ou seja, o que pode dar certo. Druckenmiller recomenda que, se alguém é apaixonado pelo mundo dos investimentos, não faça um MBA, mas sim procure um mentor para aprender o máximo possível com ele. Além disso, deve expandir continuamente seus conhecimentos e manter a mente aberta. O sétimo princípio do investimento é considerar a informação como um insumo para operar no mercado. Em sua rotina diária, Druckenmiller analisa religiosamente os mercados, acompanhando a mídia e jornais como Bloomberg, Financial Times e New York Times, bem como notícias sobre os mercados no Japão. Druckenmiller também possui um profundo conhecimento da situação macroeconômica nos Estados Unidos e nas principais economias mundiais. Ele monitora de perto os movimentos das taxas de juros do Fed, os níveis de inflação, o crescimento econômico e outras variáveis macroeconômicas. Ele também é versado no mercado de commodities e nas razões para a alta ou queda desses ativos. Graças ao seu conhecimento de macroeconomia, Stanley também conseguiu tirar proveito dos mercados de câmbio, como no caso da famosa operação com George Soros, na qual ganharam mais de $1 bilhão apostando contra a libra esterlina e a favor do marco alemão. Essa operação foi realizada porque Druckenmiller havia estudado a situação econômica na Alemanha e na Inglaterra, identificando que a libra estava supervalorizada em relação ao marco alemão. Ele também tinha certeza de que o Banco Central, ou Bundesbank, era a instituição mais importante da Alemanha e não permitiria que a inflação disparasse. Sua mente aberta também lhe permitiu identificar a bolha imobiliária de 2007. Ele analisou o mercado imobiliário e identificou uma tendência de aumento médio anual de preços de 3%, mas nos 4 ou 5 anos anteriores à crise, os preços dispararam acima da tendência anterior. Essa hipótese foi finalmente confirmada por um analista muito bom com números, que reiterou que as hipotecas emitidas não eram sustentáveis. Assim, Stanley conseguiu tomar precauções a tempo, embora 2006 tenha sido frustrante porque, tendo assumido posições defensivas, seus concorrentes obtiveram lucros enormes enquanto ele obteve ganhos marginais. Mas em 2007, quando o mercado explodiu, suas posições estavam bem posicionadas para resistir à crise. Druckenmiller também possui um conhecimento detalhado dos fundamentos das empresas em que investe, bem como de suas avaliações, para determinar se uma empresa está barata ou supervalorizada. Acompanhar diferentes tipos de ativos permite que ele negocie 5 ou 6 ativos diferentes para aproveitar as oportunidades. Mas, para entender todas essas informações, muitas horas devem ser dedicadas a cada semana, portanto, investir bem requer paixão por essa atividade. Graças à sua disciplina de análise e estudo, Druckenmiller é capaz de identificar os ciclos de mercado. Ele entende que as mínimas do mercado de ações ocorrem durante recessões com lucros desanimadores, e as máximas ocorrem no auge da confiança do consumidor. Mas o mundo muda, e a mudança só é percebida se abrirmos nossas mentes para como as coisas podem ser diferentes, seja para melhor ou para pior. Além disso, ele conta com jovens analistas que buscam constantemente informações para analisar e oferecer novas perspectivas. Lembre-se de que, na descrição do vídeo, você encontrará o link para o melhor curso para aprender análise técnica e fundamentalista para investir em ações. Há também o link para a melhor plataforma para comprar ações na Bolsa de Valores, regulamentada nos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e compartilhe o conteúdo.